Olá, tudo bom? Hoje aqui no primeiro vídeo do canal vou explicar para vocês uma dúvida que é bem comum, que me perguntam bastante qual a diferença entre o AR15, M16 e M4. E eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Vamos lá. Primeiro vou explicar aqui sobre o AR15, porque com ele que surgiu o M16 e o M4. O AR15 ele é um derivado direto do AR10, e o AR10 ele foi desenhado nos anos 50 pelo Eugene Stoner. O AR10 ele era um rifle automático, só que ele tinha um calibre mais pesado, que era o 7.62. E naquela época ele ainda é muito utilizado, mas ele era bem mais comum, assim. Só que ele foi testado pelo exército americano, mas não foi aceito, porque ele apresentou alguns problemas. Então ele não foi aceito pelo exército americano e nunca foi utilizado por eles. E o Eugene Stoner ele queria desenvolver uma arma para o exército, né? Então ele começou a modificar o AR-10 e trabalhou junto com a Remington num AR-10 num calibre mais leve. Porque ele tinha a ideia que daí o recuo seria menor e a arma seria mais precisa, com um calibre mais leve, né? E esse calibre que ele começou a trabalhar foi o 223. O 223, vocês podem conhecer ele também como 5.56, né? É praticamente a mesma coisa. 5.56 é o nome oficial da OTAN, é o militar. E 223 geralmente se refere ao calibre civil. Mas se você vê 223 ou 5.56 é praticamente a mesma coisa, não é um calibre diferente. Mas então ele fez esse AR-10 no calibre 223 junto com a Remington. E esse AR-10 veio a ser o AR-15, que é praticamente nos modelos iniciais, né? Esse aqui já é um modelo mais moderno, mas nos modelos iniciais ele era praticamente igual a um AR-10, só que no calibre 223. Então isso na época era uma novidade, porque o 223 é um calibre mais leve, e naquela época as armas tinham um calibre muito pesado. Usavam em geral, o militar era o .30-06, que é bem pesado. Então isso é uma novidade, e ele começou a fazer bastante sucesso no mercado civil. Então ele começou a fazer bastante sucesso, mas não era utilizado pelo exército, só para caça e tiro esportivo. E daí quando ele começou a fazer mais sucesso, a Colt comprou a patente dele e desenvolveu futuramente o M16. Só lembrar, quando você vê o nome AR-15 é a versão civil, só semiautomática. Quando você se refere à versão militar, você pode ver um M16, um M4. Eu vou explicar aqui para vocês agora sobre eles para você ver a diferença. Bom, como eu estava falando, a Colt comprou a patente do AR-15 e desenvolveu um variante dele com algumas adaptações para uso militar. E esse variante foi o M16. E o M16 sim foi aceito pelo exército americano. Ele era uma adaptação militar do AR-15. E o que ele tem de adaptação? Bom, ele tem um guarda-mão diferente. É que depende do variante, né? Esse no caso aqui é um M16A2, mas num vídeo futuro eu explico os variantes do M16. Mas ele tinha um guarda-mão diferente, ele era automático originalmente, depois teve modo de rajada tripla, mas originalmente ele era automático. Ele tinha algumas mudanças pequenas, mas é basicamente um AR-15, com algumas adaptações para uso militar. E ele, com aquela ideia do calibre leve que veio da AR-15, ele fez muito sucesso. Ele fez desde a Guerra do Vietnã, ele é utilizado, então nos anos 70. E ele fez bastante sucesso no mundo todo.
Tem muitos países que utilizam, o Brasil utiliza em algum número, não como padrão, mas utiliza. Os Estados Unidos usaram como padrão até os anos 90. Então ele é muito usado assim no mundo todo. E ele é muito usado porque ele tem algumas vantagens, né? Grandes. E as vantagens são muito ligadas ao calibre dele. Como ele tem o calibre mais leve, que é o 5.56 ou 223, ele tem um recuo menor, sabe? Quando a arma sobe, vai para trás. E então ele é mais preciso também. Então o M16 ele pode ser considerado um rifle preciso. E essa é uma vantagem muito boa. Ele também tem um sistema modular, como a gente chama. Você pode converter um M16 para R15 ou para M4 ou para outro variante. Muito fácil. Você troca a parte de cima dele ou a de baixo. E é bem fácil de colocar acessórios nele. Isso é muito bom. Porque às vezes você precisa de uma operação especial, de uma arma mais curta ou mais longa, ou de um lançador de granada, dependendo do que você precisar, é só você colocar nele. Então é uma grande vantagem, mas isso você vê tanto no R15 quanto no M16, tanto no M4. Os três têm essa vantagem. E os problemas dele, ele tem um problema bem grave que é de confiabilidade. Em ambientes mais mais complicados, assim, que tem lama, areia, ele pode travar. Quando você dá muitos tiros, ele pode superaquecer e travar também. Ele tem muitos problemas em relação a travar. Ele trava não fácil, mas se a situação for um pouco complicada, o ambiente, entrar areia nele, ele trava. Ele não é uma arma muito confiável. Isso é um ponto importante que faz com que ele perca, que alguns países não queiram utilizá-lo, né? Porque esse negócio da confiabilidade é meio complicado no M16. Ele realmente não é uma arma muito confiável. E muitos países substituíram ele também devido a isso. Ele não é muito confiável, ele não tem um sistema tão simples quanto um AK-47. No Vietnã tinha soldado que chegava a soltar o M16 e pegar o AK-47 dos Vietcongs, porque o M16 na lama, lá nos campos, na lama, ele travava muito. Então isso é um problema grave, que foi uma das razões que levou ele a ser substituído nos anos 90, depois de um processo bem complicado, porque ele era muito popular, então eles queriam achar uma arma à altura para substituí-lo. Então foi um processo bem longo e testaram muitas armas antes de substituí-lo, e acabaram substituindo ele por um variante, que eu vou falar agora. Bom, agora vamos aqui com o M4. O M4, aqui nesse caso é um M4A1, mas como eu já falei anteriormente, em outro vídeo eu vou explicar as variações do M4. Mas o M4, ele é a versão carabina, lembrando no sentido de arma de uma versão mais curta, porque tem alguns conceitos diferentes de carabina, aqui eu me refiro a uma versão mais curta do M16. Então ele é mais curto, que no combate é melhor. Você não quer ter uma arma muito longa em um combate urbano, numa cidade. E você também no combate moderno você acaba não precisando de uma arma com alcance gigante. Para um alcance muito grande você usa uma sniper ou uma arma mais voltada para isso. Então você prefere, em geral, os exércitos vêm preferindo armas mais curtas. E esse foi um dos motivos também da substituição do M16, porque ele era bem longo. E o M4, ele também é bem usado no mundo todo, bem usado mesmo, tem vários países que usam ele.
Várias forças especiais, as forças especiais do Brasil usam ele. E ele é o rifle padrão do exército americano atualmente. Então sempre que você vê assim aqueles americanos no Afeganistão, no Iraque, eles estão ainda usam o M16, mas a maioria deles está com o M4. Além disso, esqueci de falar para vocês. O M4 ele também ele é um M16 com algumas melhorias no sistema para ficar um pouco mais confiável. Não deu muito. Deu até, ele é mais confiável que o M16, só que ele ainda tem uns problemas que ele herdou do M16. Então, mesmo na areia, lá no Afeganistão, no Iraque, ele chegou a apresentar alguns problemas. Então, ele tem uma confiabilidade que não é tão boa. É melhor que o M16, mas não é tão boa. E esse é um dos motivos que levam ele a também talvez ser substituído daqui a não tantos anos. Já vem os americanos já vêm fazendo testes com várias outras armas para tentar substituir ele. Eles chegaram a testar até outros calibres intermediários, que nem o 6.8, 6.5, 300 Blackout. Mas eles vêm testando várias armas e talvez no futuro ele seja substituído. Não sabemos ainda, mas talvez ele seja substituído. Mas a gente ainda vai ver ele bastante porque tem muitos países que usam ele. Então acho que ainda vai ficar pelo menos mais alguns anos em serviço nos Estados Unidos e nos outros países ainda um tempão. Ele também tem diversos variantes, tem muitos variantes. Depois eu vou explicar para vocês em outro vídeo. E eu gostaria de agradecer vocês por assistirem aqui. Eu pus uma foto do Eugene Stoner, que é o criador da R15. Tá dando um sorriso aí para vocês, né? E eu sei que tá bem ruim ainda a qualidade, mas eu vou melhorar, é que esse é o primeiro vídeo. E obrigado por assistirem, confiram aí que vai ter vídeo sempre, tá bom? Então tá bom, tchau.